Olá, sétimo ano! Hoje a gente vai continuar a analisar um pouco sobre os povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Porque são os povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, certo? Eles viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. A prof algumas vezes vai falar pré-colombianos, outras vezes vai falar povos nativo-americanos, porque eles são os povos nativos daqui, são os povos que existiam aqui antes de qualquer outro povo chegar, certo? Esses povos, né, nativos americanos são muitos, são vários, né? Existiam inúmeros povos diferentes no Brasil, por exemplo, existiam inúmeros povos diferentes na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, e existiam inúmeros povos diferentes na América Central. Mas a gente elege dentro da história alguns povos principais, e não principais porque eles são melhores ou piores que os outros povos, mas porque são aqueles que, num primeiro momento, tiveram alguma importância histórica nesse encontro com os europeus, e num segundo momento são os povos pelos quais a gente tem mais fontes históricas, né? Tem pessoas que estudaram mais sobre eles, então é mais fácil da gente esmiuçar um pouco dessa cultura, certo? Na segunda-feira, vocês fizeram um tour pela cidade de Machu Picchu, que é uma das cidades do Império Inca. Quando a gente estudar os Incas, vocês vão entender essa expansão desse império todo. Ele era um império muito longo, né? E a cidade de Machu Picchu é só uma delas, tá? Machu Picchu ficava a 2.400 metros de altitude e foi construído mais ou menos no século XVI, certo? E só foi descoberta pelos europeus em 1911, por isso que ela surpreende tanto, porque ela tá numa altitude tão, né, ela tá tão alta, né, localizada acima das montanhas, em um local de difícil acesso que surpreende, né? Então ela é visitada, muito visitada hoje em dia, é um dos pontos turísticos mais importantes, né, desse território. Só que hoje a gente vai falar sobre outra cidade desses impérios, né, desses grupos dos nativos americanos, que é a cidade de Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca. O primeiro império que entrou em contato com os europeus, né, que era realmente um império, porque eles iam dominando vários povos ao seu redor, tá? Então eles tinham muitos inimigos também, né? Que a gente vai estudar isso mais a fundo depois. Mas na aula de hoje, o que a gente vai analisar é a seguinte pergunta: será que esses povos nativos aqui da América eram desenvolvidos? Tá? Essa vai ser a pergunta que vai ficar na cabeça de vocês durante a aula inteira, enquanto que vocês forem fazendo aquele passo a passo que a prof deixou no roteiro para vocês. Combinado? Primeiro, o que é um povo desenvolvido? O que é uma cidade desenvolvida? Né? É um povo que tem tecnologia? Né? O que é uma tecnologia para um momento histórico? Né? A prof já falou isso várias vezes para vocês. No nosso momento histórico, a nossa tecnologia está relacionada aos celulares, aos aparelhos eletrônicos, né? Aos computadores, aos jogos, né? Ou até equipamentos médicos bem desenvolvidos, né? Robôs. Mas num outro momento histórico, por exemplo, lá na pré-história, o fogo e a roda era uma tecnologia, né? Lá no século XVI, na época das descobertas, a caravela, a bússola eram tecnologias daquele momento, tá? Então, o que é um povo desenvolvido? É um povo que tem uma organização política, né? Que tem tecnologia, tem uma boa organização política. O que é uma organização política? Tem um líder que comanda, tem uma estrutura social que consegue atender a população, né? O que seria desenvolvimento para vocês? A gente vai discutir na aula de segunda-feira, mas eu quero que vocês já tragam isso pensado, né? O que para vocês seria desenvolvimento naquele período lá do século XVI, quando foi descoberto, né, esse território pelos europeus, certo? E quando eles julgaram
os povos daqui não desenvolvidos, atrasados, tá? Aí, na aula de hoje, vocês vão receber a descrição da cidade de Tenochtitlã, tá? Várias descriçõezinhas de como ela era e algumas imagens. Qual é a tarefa de vocês? Vocês vão ter que ler essa descrição, esses trechos, né? São documentos históricos e vão analisar essas imagens. Vocês vão registrar lá no caderno de vocês. As perguntinhas estão no roteiro também, tá? Não precisa se preocupar agora, meu Deus, eu não vou entender tudo. Ouve, vê o vídeo e depois vai lá e pega o roteiro que vocês vão lembrando do que a prof falou aqui, tá bom? O que chama a atenção de vocês nessa descrição da cidade de Tenochtitlã, tá? Num primeiro momento isso. Depois, o que lembra o conceito de desenvolvimento nessas descrições? Né? Alguma estrutura, né, tecnológica para aquele momento? Alguma forma que eles acharam de conseguir alimento de uma forma diferente, de se locomover de uma forma diferente, de usar o espaço que eles tinham, certo? E por quê? Por que isso lembra desenvolvimento para vocês? Vocês vão anotar isso, né? Vão lendo e fazendo algumas anotações, podem, né, analisando isso dessa forma. Depois, vocês vão fazer um pequeno registro no caderno de vocês, de mais ou menos 10 linhas, tá? Vocês vão registrar lá no caderno de vocês as conclusões que vocês chegaram. Eu acredito que a cidade de Tenochtitlã é desenvolvida porque, né, eu encontrei, eu li que existiam tais e tais coisas, ou ela não é desenvolvida porque eles passavam necessidade, porque não existia forma de se locomover, né? Então vocês vão descrever em 10 linhas aquilo que vocês chegaram à conclusão, de ser ou não ser desenvolvido, de ser ou não ser atrasado, certo? E depois vocês vão tentar reproduzir essa cidade, né? Fazer um desenho a partir da descrição que vocês têm, tá bom? A partir daquilo que está descrevendo, a partir daquilo que vocês viram nas imagens, vocês vão desenhar, certo? O que a prof vai querer? A prof vai querer dar uma olhadinha nesse texto de vocês, tá? E vai querer ver o desenho de vocês. Mas vocês não precisam mandar para mim. Na aula virtual de segunda-feira, vocês vão me mostrar o desenho lá na câmera de vocês e a prof vai chamar alguns de vocês para ler esse texto. Combinado? Um abraço para vocês, até a aula virtual de segunda-feira.